Pessoal, estava pensando aqui, já tem alguns anos que eu trabalho com empreendedorismo para jovens, né? E uma pergunta extremamente recorrente é em relação a preço, tá? A precificação de alguma coisa, seja essa coisa um produto ou um serviço, é, digamos assim, a parte mais sensível do negócio, a parte mais complicada. O quanto eu devo cobrar por alguma coisa, o quanto que eu devo cobrar pelo meu serviço. E também obter lucro também não é uma coisa muito fácil. A obtenção do lucro, é só pegar aquilo que eu gastei e multiplicar por 2. Será que é só isso mesmo? Então eu levo vocês a pensarem. Depende do valor agregado, depende de quanto que é o valor. Às vezes só dobrando não é o suficiente. Isso não vai garantir a produção. O que é isso, garantir a produção? A sustentabilidade. Vamos começar a falar sobre isso? Sustentabilidade do negócio. Eu não estou falando uma sustentabilidade ecologicamente correta. Não ecologicamente correto. Falo sustentabilidade do negócio. É eu ter dinheiro para que o meu produto se pague, tá certo? E ainda custeie uma nova produção ou parte da próxima produção, tá? Eu tenho que reinvestir no meu próprio negócio parte desse dinheiro. Então, para ajudar a pensar, você tem que colocar no papel. Mas isso se você fosse um cidadão do século passado. Hoje em dia você tem diversas ferramentas. Importante saber que você tem essas ferramentas e é justamente isso que a gente vem trabalhando nas nossas últimas aulas. Planilha. Então a gente vai pegar, tá certo? Essa ferramenta planilha e hoje eu vou ajudar vocês a construir uma pequena planilha, tá certo? Para a gente discutir a questão do preço, certo? Eu não vou pegar nada complicado. Se você tem alguma coisa um pouco mais complicada que você quer colocar em prática, sinta-se à vontade. Mas no meu caso aqui, eu colocaria um custo, por exemplo, de alguma coisa que eu sei fazer. Exemplo, brigadeiro, tá certo? Então, vou fazer aqui justamente o custo de um brigadeiro. Isso mesmo que você ouviu. Um brigadeiro. Tá bom? Então, o que eu vou, basicamente, vou colocar aqui, ó. Eu vou precisar, na minha planilha, os ingredientes, tá certo? O que mais que eu preciso? Eu preciso colocar a quantidade. Para isso, eu preciso de uma receita. Coloca coisa no papel, tá certo? Eu preciso do preço por unidade. Esse preço por unidade, posso tanto um site de pesquisa, quanto ir pesquisando e alimentando isso aos poucos. Também aqui que vai ser a parte mais importante. Eu quero o preço, certo? Porcionado. Vou escrever isso aqui, ó. Porcionado. O que é isso que eu estou querendo dizer? Se você não conseguiu entender o meu português que é fraco, né? O preço porcionado é só aquela parcela. Por exemplo, eu uso manteiga para o meu brigadeiro, mas para uma receita eu não uso um tablete de 200 gramas de manteiga. Eu vou utilizar 10 gramas. 10 gramas é 1/20, certo? Então é 0,05. Ó, matemática entrando aí, tá? E no Excel eu vou ter que trabalhar com isso no resultado. Excel não, desculpa, nas planilhas. Senão o resultado vai me dar na parte de frações, tá bom? Então o que acontece? Bom, basicamente isso aqui, primeira parte da planilha, tá? Então já vamos dar uma enfeitada, essa enfeitada que eu sempre falo, tá? Saber, ó, então estou utilizando 4 colunas, e vamos pegar aqui quanto? Umas 20 linhas, tá bom? Já vamos enfeitar aqui, ó, bonitinho, colocando bordas, certo? Aqui os ingredientes, eu vou colocar aqui em negrito, quantidade também em negrito, preço por unidade também em negrito. Vocês acham que precisa alguma delas tá centralizada? Você acha que precisa? Vamos ver com o tempo, né? Deixa eu aumentar aqui, porque geralmente ingrediente... Deixa eu centralizar aqui. Ingrediente, geralmente, o nome é um pouquinho mais complexo para a gente não confundir, né?
Vamos lá, então? Primeira coisa, o que a gente coloca num brigadeiro? Vamos falar só dos ingredientes primeiro, tá? Então, a primeira coisa que eu coloco no meu brigadeiro é a manteiga, né? Depois da manteiga, eu coloco uma lata de leite condensado. Aí eu já coloco aqui, ó, cacau em pó. Quando eu falo cacau em pó, gente, não é o achocolatado. Não coloco o Todd, não precisa discutir qual que é melhor. É Todd ou é Nescau? Não, coloco cacau em pó. De preferência, eu vou falar a marca mesmo, eu gosto do Nestlé, aquele que tem os 2 padres lá, aquele lá, chocolate dos padres. Aquele que eu acho gostoso. Então pronto, cacau em pó. Além do cacau em pó, o que a gente pode colocar? Só isso. Não, peraí, deixa eu fazer um chocolate gourmet. E nesse chocolate gourmet eu vou colocar então gotas de chocolate belga. Outra coisa, tem um segredinho. Se você colocar, tá certo, farinha de trigo misturado com creme de leite, ele fica melhor ainda. Então, entra farinha de trigo. E além da farinha de trigo, também vai entrar creme de leite. Para que serve a farinha de trigo no creme de leite? Sabe o brigadeiro, quando ele fica bom, ele fica meio puxento? Se você colocar a farinha de trigo com creme de leite, mas é bem pouquinho, tá? O que acontece? Ele não vai ficar tão puxento. Só que o chocolate belga e o creme de leite é muita gordura se eu colocar manteiga também. Então eu vou tirar essa manteiga, tá certo? Eu vou tirar essa manteiga e eu vou utilizar o óleo para untar. Só para untar, tá? Aí depois o que mais que eu preciso, gente? Eu preciso de chocolate granulado, né? Para enfeitar. Certo? Aí depois o que mais que eu vou precisar? Vou precisar das forminhas, né? Vou precisar das forminhas. Eu vou precisar de embalagem para venda, porque você sabe, né? Às vezes eu tenho que colocar uma caixinha com 4. Gente, se eu não tenho uma cozinha própria, tá certo? Eu tenho que alugar uma cozinha. Como geralmente eu vou usar a cozinha da minha própria casa, eu vou fracionar o aluguel, que eu acho justo, certo? A gente utiliza o gás. Marco Ferdinand, mas tem que colocar tudo na planilha. É assim que a gente encontra o preço. Se a gente não coloca tudo que a gente gasta, gente, enquanto a gente vai fazendo o produto, é aí que a torneirinha fica aberta e é aí que você não acumula o valor, você não tem uma precificação real, tá bom? Você não sabe quanto realmente ele custa. Então a gente vai colocar tudo. Ferdinand, mas são alguns centavos. São alguns centavos. Só quando a gente aumenta a produção, quando a gente tem que alugar alguma coisa, quando a gente tem que pagar determinadas franquias, esses centavos passam a ser reais ou passam a ser algumas dezenas de reais, centenas ou milhares. Então a gente tem que começar a controlar enquanto está bem apertadinho para você entender isso devagar. Tá bom para a gente começar? Mas panela e utensílios, quer colocar também? Eu vou colocar aqui de uma maneira geral, chamado de utensílios. Tá? E eu te mostro como é utensílios. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca essa questão agora, ó, em relação à quantidade. Óleo para untar, gente. Óleo para untar é só para molhar a mão, né? Então é 1/100. 1/100 é 0,01. Leite condensado, eu vou utilizar realmente uma lata, também inteiro. Cacau em pó. Cacau em pó, se eu olhar na minha receita, é 1 colher de sopa cheia. 1 colher de sopa cheia. 1 colher de sopa cheia equivale a 200 gramas a 20 gramas, a 1/10, tá? A 1/10, então é 0,1. Tá bom? Gotas de chocolate belga, ele é vendido, vou precisar de 100 gramas nessa minha receita. 100 gramas é tá? Não vou escrever 100 aqui não, senão vai ficar uma coisa doida. É uma porção de 100 gramas. Uma porção de 100 gramas. Farinha de trigo. A farinha de trigo é uma colher rasa de sopa.
Isso equivale a 1 centésimo também, tá bom? O creme de leite sem soro. Como é que você faz isso? Você pega o creme de leite, coloca dentro da geladeira. Aí o que acontece? Vai separar o creme de leite do soro. Você vai pegar aquele soro e vai descartar, cortando os extremos. Descartou, sobrou o creme de leite, você vai pegar 2 colheres. 2 colheres equivale a mais ou menos 1/5. 1/5 é 0,2, tá certo? 0,2 que é 20%, tá? De um creme de leite que eu vou utilizar. Chocolate granulado vai depender de quantos brigadeiros dão. Tá? Eu vou colocar aqui como se fossem 25, para fazer 25 brigadeiros, eu só vou precisar de uma embalagem de chocolate granulado com boa quantidade. Forminhas vêm em pacotes com 100, também vou precisar somente de, como eu disse para vocês, aproximadamente de 20 a 25, né? Então eu posso escrever 0,25, sempre colocando um pouquinho para mais. Aquela coisa que eu sempre falo, ao fazer precificação, seja pessimista, tá bom? Porque aí depois dá uma alegria maior. Em relação a embalagens, são as caixinhas que a gente pode procurar na internet, tá bom? Geralmente o preço dela, tá? A gente vai utilizar 2, não, a gente vai utilizar no máximo uns 4, tá? 4 vezes 4, 16, ou seja, estou pensando que pessoas vão comprar kits com 4 unidades, e vão deixar mais para mim. O aluguel, tá certo? O aluguel a gente vai utilizar uma fração, aí faz uma fração, usei 2 horas, né? 1/24 vezes 30, nossa, é um número muito pequeno, tá? Coloca 1 milésimo do aluguel, coloca 1 milésimo, tá certo? Do gás, coloca 1 milésimo, tá certo? Dos utensílios. Digamos assim, numa economia legal, com 1000 produções dessa receita, eu consigo trocar todos os meus utensílios, consigo pagar o aluguel, olha que coisa bacana. Mas eu estou falando só de um produto, que é o brigadeiro, tá bom? Conforme você vai aumentando a variedade, as coisas mudam. Essa parte de preço por unidade, gente, isso aqui você tem que ser muito, 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 muito realista, tá bom? Para isso, utilize a internet. Eu vou utilizar aqui a internet e vou procurar aqui, por exemplo, né, o preço da farinha de trigo 1 quilograma, por exemplo. Cliquei, você vai ver que vai aparecer aqui, ó, apareceu aqui. Vou utilizar aqui, ó, no Clube Extra, só para ter uma noção, certo? Abriu aqui no Clube Extra, estou fazendo tranquilo, farinha de trigo tradicional, Dona Bento, paga 4,45. Lógico, você pode procurar a coisa que você quiser, tá certo? Então, na farinha de trigo, eu estou colocando aqui R$ 4,45. Gente, para a gente não perder tempo, todos os preços aqui, ó, eu estou procurando, então, na internet. Então, por exemplo, óleo, eu utilizei um óleo, tá certo? De canola, que é um óleo mais neutro. O leite condensado é um leite condensado, vou falar até a marca, leite condensado Moça. O cacau em pó de 200 gramas, quando ele é 100% cacau, chocolate Nestlé, ele custa R$ 25,49. As gotas de chocolate belga, porção de 100 gramas, você compra em casas especializadas, ele custa R$ 17,90. O creme de leite a gente consegue comprar por R$ 2,40, tá? Chocolate granulado de boa qualidade, R$ 6,00. Forminha é uma coisa que é realmente, até, digamos assim, barata. A gente paga em média R$ 5,00 o cento. A embalagem é R$ 1,00 cada embalagem, bonitinha, transparente por fora, tá certo? O aluguel, a gente pode colocar o aluguel de uma casa comercial, no caso de um quiosque comercial, não no shopping, tá? Então, vou colocar aqui como se fosse R$ 1.000. Gás, colocando R$ 80,00, a questão do botijão. E os itens, R$ 80,00, aqui foi 8. Cuidado com isso, confere sempre. Utensílios, panela, faz uma soma total. Se eu for pensar bem em alguns produtos de qualidade, dá uns R$ 250. Aqui eu vou ter esse preço porcionado. O preço porcionado é a quantidade vezes o preço por unidade. Então eu coloco o igual, clico na quantidade,
asterisco, ou seja, multiplicando o preço pela unidade. Pronto. Olha, o óleo pronto, tá? Vou gastar 7 centavos para fazer essa receita. Atenção, para fazer uma receita. Gente, eu vou replicar até o final, tá certo? Da planilha. Mesmo está tudo em branco aqui, ó, mas depois eu posso colocando, que eu for gastando a mais, a gente vai colocando. E aqui eu tenho o preço porcionado. Significa que para fazer essa receita, eu preciso eu selecionei até aqui, vou para a ferramenta somatório, tá certo? Então, tenho essa soma, gastei R$ 39,11. Para eu não precisar descer e subir toda hora, eu clico aqui, ó, uma célula, escrevo aqui, ó, valor da receita. Da receita fica difícil, a gente confunde, né? Valor total. Fica melhor aqui, ó, valor total. Aí aqui, ó, eu vou apertar o igual, vou descer, tá certo? E pronto. Cliquei lá no D22, que é esse 39,11, apertei Enter. Olha, já está aqui, ó, o valor total está aqui. Só que eu queria saber o quanto que é o valor unitário. Valor unitário. Aí o que eu preciso fazer? Aí que entra a história da experiência. Porque na experiência eu preciso saber quantidade que foi feita. Vamos supor que a gente conseguiu fazer 25 brigadeiros. Eu escrevi esse 25, ele não é calculado, é depois que a gente fez. Consegui fazer 25 brigadeiros, gastando R$ 39,11. Quanto que saiu cada brigadeiro? Como é que eu vou fazer essa conta? Vou clicar igual, vou pegar o valor total e vou dividir por essa quantidade que foi feita. Pronto, R$ 1,56. Foi o que eu gastei para fazer cada um dos 25 brigadeiros. Tá certo? A partir desse momento, você pode estipular quanto que vai ser o seu valor de venda. Ah, professor, é só dobrar. Vou vender então por R$ 3,00 para ficar arredondadinho. Gente, vender por R$ 3,00 é bacana, mas vender por R$ 4,00 vai ser um pouquinho melhor. Por quê? Porque você tem quase R$ 1,00 de lucro líquido realmente. Quando eu estou investindo R$ 1,56 por unidade, eu tenho que pensar que eu vou ter que reinvestir esses R$ 1,56 para a minha próxima produção. Tá certo? Para a minha próxima produção. E aí então que começa a você ter, digamos assim, o seu lucro, depois que você começa a incrementar o seu negócio. Tá? Então esse aqui é o pontapé inicial. A precificação consiste em você colocar a maior quantidade de informações na sua tabela de custos. Tudo bem? Espero muito ter ajudado vocês, tá certo? Então essa é uma planilha bacana para você treinar. E eu gostaria que você organizasse, fizesse uma planilha, tá certo? Geral, para que você possa estipular o custo de determinadas coisas, caso você queira vender, vencer na vida, vencer um problema, passar por alguma dificuldade, uma coisa que qualquer um pode fazer hoje em dia, dispondo de um computador, tendo sonhos. Depois da planilha feita, gente, aí é aquela questão, né? Deixa ela com a sua cara, enfeita, coloca aqui o valor total em negrito, coloca vermelho como cor, que eu acho que é bacana, né? Tudo que a gente tem que colocar como meta, olha, isso aqui é o valor que eu tenho que chegar, o valor unitário, aquele valor que o mínimo que eu posso fazer para digamos assim, não ter prejuízo, tá certo? Para não ter prejuízo, esse aqui é o valor total, a quantidade que foi feita, você tem que pensar sempre. Eu tenho que ter um tamanho ideal. Se for grande demais, o cara só compra um. Se for pequeno demais, o cara vai reclamar. Se for um tamanho médio, esse é o tamanho. Mas o que é o médio, né? Para mim, o que é o médio para você? Então é a experiência. Experiência. Pergunte, converse e saia da inércia. Vença a inércia. Faça, erre, depois conserte. Depois erra de novo, mas outra coisa, não faz o mesmo erro não. E conta comigo para te ajudar. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.